Hi, abelhinhas! Bem-vindos ao Abelha Verso! Eu sou a Kira. E eu sou a Clara. Na terceira temporada, a 11 ela ainda tá namorando o Mike, e a Max namorando o Lucas, e todas as crianças elas saem juntas pra ficar aí no cinema, no novo shopping que abriu na cidade. Essa temporada se concentra mais como se fosse um verão, nas férias. E o Steve, ele trabalha numa sorveteria que fica nesse shopping. E o Dustin, ele chega lá falando que arrumou uma namorada e que ele passou o verão num acampamento, que ele tem uma namorada incrível, e só que ela mora bem longe. Então ele tem que montar uma antena para poder falar com ela. Mas ninguém acredita nele. Nem o Steve, nem os colegas do Dustin, ninguém. Então o Dustin ele fica sozinho esperando a comunicação com essa namorada, só que no meio ele consegue interceptar uma conversa de outra pessoa. Inclusive é uma conversa em russo e ele não entende nada. Só que aí ele pega e leva pro Steve, pra ver se o Steve pode ajudar ele. E lá na sorveteria, somos apresentados a outra personagem, a Robin, que trabalha com o Steve. E também é uma das estudantes da escola. E a Robin, ela sabe um pouco de russo. Então eles contam pra ela o que tá acontecendo pra ver se ela consegue entender a mensagem. A Robin descobre que os russos têm algum esquema, mas não sabe exatamente onde ele tá. Só que com o barulho de uma musiquinha de fundo, o Steve, ele descobre que aquela musiquinha é do shopping. E nisso, a Robin saca tudo, o esquema, e percebe que eles realmente estão lá no shopping, em algum lugar, talvez subterrâneo, fazendo alguma coisa relacionado à cidade. O que ela acha estranho. O Dustin e o Steve começam a perceber que eles podem estar querendo o portal. Porque eles sabem de toda a história, né? E a Joyce, tudo que acontece agora, a Joyce acha estranho. Porque depois do mundo invertido, tudo que acontece, ela desconfia. Aí, os ímãs da geladeira dela caem. E ela fica invocada que tem alguma coisa errada, talvez relacionada ao mundo invertido. Ela conta isso pro Hopper, porque nessa temporada ela tá mais próxima do Hopper. Inclusive, o Hopper tá gostando dela, ele fica chamando ela pra sair. Só que ela só tá interessada em mostrar, tipo, olha, tá acontecendo coisas estranhas. E o Hopper, ele nem quer saber disso. Só que aí ela acaba convencendo ele, porque ela explica lá pra ele, e ele acha que pode ser que seja um campo de energia forte perto dali. Que isso que tá atrapalhando os ímãs. E eles acabam chegando aos russos e descobrem que eles que estavam provocando isso. Inclusive, eles conseguem capturar um cientista russo. E levam ele até o Murray. O Murray, ele é apresentado pra gente na segunda temporada. Ele só é um cara que, tipo, vive de teoria da conspiração. É um esquisitão que fica contra o governo. E ele já estava investigando esse lance do mundo invertido, mas não tinha certeza de nada. Ele só sabia que tinha um cientista fazendo algo estranho na cidade. Ele mora afastado. E a Nancy e o Jonathan, na segunda temporada, não conseguiu nada com ele. Eles só conseguiram expor ali umas coisas, só que ninguém acreditou, porque, como sempre, é a teoria da conspiração, ninguém acreditava naquilo. Só que o Murray, ele fala russo, então ele começa a traduzir o russo que eles sequestraram, que era um dos cientistas. A 11, ela briga com o Mike e ela se aproxima da Max, porque as duas são meninas e é a primeira vez que a 11 tem uma amiga menina. Então elas vão pro shopping juntas, elas fazem compras e elas decidem usar os poderes da 11 para ver o Billy. O Billy, nessa temporada, ele faz uma participação maior. Ele estava trabalhando como salva-vidas e ele acaba sendo possuído pelo Devorador de Mentes. Porque o Devorador de Mentes ficou preso um pedaço dele para fora do mundo invertido. Então ele acha um novo hospedeiro e começa a formar um exército. E esse exército é atraído pelo Billy. Então ele começa a possuir várias pessoas e, tipo, vai controlando a vida delas. Ele tira a vida delas e controla o corpo delas.
E a Onze, ela acaba vendo o Billy fazendo algo com uma menina que trabalhava com ele e ela não sabe o que que é. Ela pensa que ele tá, tipo, batendo nela, agredindo ou até matando ela. E ela e a Max começam a investigar isso. Durante esse tempo, o Will vem sentindo uma sensação estranha, a mesma sensação que ele sentia na segunda temporada, antes do Devorador de Mente invadir ele. Que como ele tem essa conexão com o mundo invertido, ele sente isso. Mas o Will não tá fazendo nada a temporada inteira até o momento. E o Mike e o Lucas nem dão atenção pra ele, porque os dois estão mais preocupados com a namorada e a vida meio adolescente deles, enquanto o Will ainda tá naquele negócio de mundo invertido, de joguinho, de coisa de criança. Gente, ele é bebezinho. Só que depois eles acreditam no Will. E aí eles se juntam com a Max e a Onze pra descobrir o que estava acontecendo com o Billy, que estava possuído. E eles decidem tirar de dentro do Billy o Devorador de Mentes. Pega ele, frita ele, faz purê. Só que o Billy, ele era mais forte, né? Ele não era uma criança igual o Will era. Então ele acaba arrastando a Onze e... lutando contra ela mesmo. E ele consegue fugir. A Nancy e o Jonathan, eles estavam trabalhando num jornal nessa temporada. E eles também começam a investigar um caso que é relacionado com o mundo invertido. É uma senhora que fala que os ratos dela estão comendo fertilizante. E aí eles depois vê essa senhora também comendo fertilizante. Porque essa senhora, ela estava possuída também pelo Devorador de Mentes. E a Nancy e o Jonathan acabam se juntando também as crianças. E meio que todo mundo que trabalha no jornal acaba sendo possuído pelo Devorador de Mente. E aí eles vê que as pessoas que só são hospedeira de Devorador de Mente, o bicho tem como sair de dentro e se unir. E que eles estão conectados também. Então, tipo, o corpo dessas pessoas, eles se desfazem e vão se unindo tudo e parece tipo uma grande gelatina. E vira um monstro bem horroroso. E a Onze, ela consegue lutar contra esse monstro e mandar ele pelos ares. Enquanto isso, o Dusty, o Steven e a Robin, eles querem investigar os russos. E eles acabam atraindo a Erika sem querer, que é a irmã do Lucas, e acaba se prendendo com ela no elevador russo. Se estivermos mortos no elevador russo. Por sorte, o elevador é aberto e eles conseguem sair e adentrar a base. Então, o Dusty e o Steve percebem tudo o que está acontecendo, porque eles vão investigando e vê que os russos estão tentando abrir o portal para o mundo invertido. Que de alguma forma eles ficaram sabendo e eles querem esses monstros. E toda essa base, o novo portal, ele fica tudo embaixo, no subsolo do shopping. Por isso que eles estavam no shopping. E aí eles tentam explicar isso pra Erika e pra Robin. E enquanto isso, os russos vão sequestrar, vão pegar eles. Mas o Dustin e a Erika fogem e o Steve e a Robin são pegos. Os dois passam um tempo ali juntos, eles conversam sobre a época deles de escola, só que os russos querem arrancar informações deles. Então eles colocam uma injeção neles, que é tipo um remédio ali, tipo uma droga, que deixa os dois bem doidos. E a Erika e o Dustin conseguem salvar eles. Eles brincam com a ideia que é um soro da verdade. Não existe soro da verdade. O Dustin, ele tenta falar com os meninos, porque eles têm um rádio, né? E ele tenta se comunicar, só que tava sem sinal. Porque eles estavam lá embaixo e o sinal era muito ruim lá. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, De se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. e comente o que vocês estão achando. E também segue a gente no Instagram. Que colocamos posts diversificados. Enquanto isso, a Nancy, o Jonathan e as crianças, eles estão todo mundo na casa do Hopper. E eles tentam encontrar o monstro e o Billy. E eles acabam atraindo o monstro pra lá. O monstro, ele agarra a perna da Onze e machuca ela. E aí dificulta ela andar.
eles vão para um supermercado para poder tentar ali fazer um curativo nela. Só que eles pegam vários fogos de artifício porque o Lucas fala que aquilo pode ser útil para alguma coisa. E a 11, quando ela entra na mente do Billy novamente, o Devorador de Mente está possuindo parte do cérebro dele. Então não é só a mente do Billy. Por isso o Devorador de Mente começa a conversar com a 11 e começa a atrair ela, entrar na mente dela também. E aí ela quase fica presa lá. E o Devorador de Mente diz que vai pegar ela. O Hopper e a Joyce e o Murray, eles conversam com o russo e descobrem tudo que tá rolando embaixo do shopping. Então eles vão para uma festa que tá acontecendo na cidade, que é tipo a festa, acho que da independência dos Estados Unidos, para poder tentar conversar ali com as pessoas responsáveis pela cidade e falar o que tá acontecendo. Falar que os russos estão atacando os Estados Unidos, que eles montaram uma base embaixo do shopping. E o Murray, ele se diverte muito com o cientista, porque enquanto o Hopper e a Joyce ficam indo atrás do prefeito, os dois estão lá brincando no parque de diversões que eles montaram na festa. Só que aí aparece um russo e mata esse cientista. Porque ele tava falando demais também. Então o Hopper, a Joyce e o Murray vão todo mundo pro shopping. Enquanto isso, o Dustin, a Erika, a Robin e o Steve, eles conseguiram sair de lá de dentro. Eles voltaram pra cima no shopping, não estão mais na base. E em uma conversa entre o Steve e a Robin, a gente descobre que a Robin é lésbica e que eles não eram um casal. O que todo mundo tava esperando. A gente chipou. Mas acaba que o Dustin consegue falar com todo mundo e manda todo mundo vir pro shopping. A 11, ela chega lá e ela descobre que dentro da perna dela tem um pedaço do monstro que tinha ficado lá. E isso fez a 11 perder os poderes dela. O Hopper, a Joyce e o Murray, eles decidem descer até a base russa para desligar o aparelho que estava fazendo abrir o portal. E o Dustin, a Erika, o Steve e a Robin, eles falam assim, mas se vocês forem lá embaixo, não vai dar pra gente conversar com vocês, dizer o caminho pra vocês irem até o portal. Tá falando comigo? Eu tenho 10, seu careca babaca. Então eles têm a ideia de ir até a antena do Dustin, porque a antena conseguia captar lugares mais baixos, porque o sinal era maior. E já tinha captado, tanto que tinha pegado a conversa russa. Enquanto a Joyce, o Murray e o Hopper descem no subsolo, na base dos russos, o Dustin, a Erika, o Steve e a Robin vão até a antena, ficando no shopping a 11, o Mike, a Max, o Lucas, a Nancy, o Jonathan e o Will. Só que o monstro encontra essa galera, então eles começam a tentar fugir e se esconder dentro do shopping. O Dustin, ele escuta no rádio que eles estão em perigo. Então Steve e a Robin falam que eles vão voltar para lá, pro shopping, para ajudar eles, enquanto a Erika e o Dustin esperam os adultos que desceram. Enquanto eles esperam fazer a comunicação com o pessoal lá de baixo. Os 3 adultos, o Murray, a Joyce e o Hopper, eles se disfarçam de soldados russos para poder conseguir, entrar na base. Aproveitando que Murray fala russo. Inclusive, nesse momento, o Hopper, ele convida a Joyce para sair. A Nancy, ela consegue sair do shopping com todo mundo e encontra o Billy que tá lá fora esperando para atropelar todo mundo com o carro dele. Mas o Steve bate com o carro dele no Billy, o que deixa o Billy atrasado, todo mundo consegue fugir em outro carro, mas o monstro que tava também lá começa a seguir eles. Porque ele quer destruir a 11. Que tá sem poderes. O Hopper e a Joyce, eles precisam de um código para abrir um cofre, para eles poderem pegar um negócio que tem lá dentro para poder desligar o aparelho. Só que a senha, eles não tinham como descobrir. E o Dustin fala que a namorada dele consegue descobrir isso para eles porque ela é super inteligente. Então ele vai tentar comunicação com ela pela antena. E dessa vez ele consegue.
E todo mundo descobre que era verdade, porque ninguém acreditava que existia essa namorada. O nome dela é Suzy. E aí a Suzy faz o Dustin cantar uma música, que era a música deles, no rádio com todo mundo escutando. E todo mundo fica chocado. Eles cantam a música do filme História Sem Fim. A Joyce e o Hopper eles nem conseguem acreditar naquela situação, porque enquanto eles estão tentando salvar o mundo, as crianças estão cantando uma musiquinha. Mas é pra ter um alívio cômico no meio da história. E a Suzy, ela realmente consegue o código, ela passa pra eles a senha, porque ela realmente é muito inteligente. O Billy, que estava desmaiado, ele acorda e ele vai atrás da 11, que tinha ficado lá no shopping, porque ela não estava conseguindo andar direito, né? Então ele rapidamente nocauteia o Mike e a Max, porque, né, ele é adulto. Ele pega a 11 e vai oferecê-la pro monstro. Nisso, a 11 tenta entrar na mente do Billy mesmo, sem estar com a parte do devorador de mente. E ela consegue, conversando com ele. Então o monstro ele para de perseguir o pessoal no carro e ele volta pra ir atrás da 11. E todo mundo volta também, porque eles querem proteger ela, né? Então eles pegam aqueles fogos de artifício que o Lucas tinha trazido e começam a jogar no monstro. Só que os fogos de artifício acabam. A Joyce e o Hopper, eles chegam no equipamento que tá abrindo o portal, só que eles têm que se separar, porque o Hopper tá lutando contra um russo. Então o Hopper fala pra Joyce desligar o equipamento. Só que ele tá lá perto e na hora que ela desligasse, podia ser que explodisse tudo e ele morresse. Mas mesmo assim o Hopper manda ela desligar e ele acaba morrendo. A 11, ela consegue trazer a consciência do Billy novamente e ele protege ela, segurando o monstro enquanto isso. Só que também ele morre, né? Porque o monstro ataca ele. E no fim, acaba com a Joyce se mudando para outra cidade, com o Will, o Jonathan e a 11, que agora ela adotou também. O Steve e a Robin, eles vão procurar emprego, porque o shopping, ele pega fogo. No momento que eles fecham o portal, queima tudo, destrói tudo. Inclusive o monstro morre por causa disso. E eles jogam toda a culpa no governo e diz que foi coisa dos russos e que não conta a parte dos monstros, né? Só fala que o shopping pegou fogo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Bye, bye, abelhinhas! Bye!